e chegamos na nossa quinta semana de devocional sobre mulheres enraizadas. Na primeira, nós podemos estudar um pouquinho a respeito da história da raiz, a raiz ferida, ou seja, que tudo demandava de uma semente. Depois, onde estão nossas raízes? Pelos caminhos, em terra boa, nos espinhos? Depois, a ordem, nós aprendemos a ordem de que as raízes vêm em primeiro lugar. Se elas estão boas, elas têm uma funcionalidade e em segundo plano vêm os frutos. Na semana passada, nós pudemos estudar um pouquinho a respeito das raízes podadas, onde quando nós nos submetemos ao Senhor, Ele vem e Ele nos poda, Ele nos mostra o processo de cura, Ele para as nossas motivações e coloca motivações com base nele, na sua vontade, e também nos ajuda na beleza do processo. E hoje, na quinta semana, o tema é nutrindo as suas raízes. Nós vamos parar para observar o quê? Que até aqui nós abordamos a respeito de diversidades, de feridas e de podas. Mas a partir de agora, nós vamos tratar especificamente do processo de cura das nossas raízes. Nesse tratamento multifacetado, é fundamental pensar como nutrimos a nossa natureza. E aqui entra em cena um personagem muito importante, o jardineiro. Aquele jardineiro lá da parábola de Lucas 13, versículos de 6 a 9, que se prontificou a cuidar daquela árvore que estava infrutífera. É sobre ele que nós vamos falar. Nós podemos interpretar que é como se ele tivesse dito assim: não, fique tranquila, não vim esmagar ainda mais a cana que está quebrada, nem para apagar o pavio que está fumegando. O meu objetivo aqui, agora, através das mensagens que você tem ouvido, através dos louvores, através das pessoas que chegam até você, através desse seu tempo de dor e de silêncio, é expor as suas raízes, a fim de sará-la. Sou o jardineiro que cuida e não desiste de você. Quando alguém decide cortar uma árvore, eu prontamente digo: deixe-me cuidar dela, porque eu a conheço. Eu estava ali quando ela nasceu. Eu fiz planos para elas. Olha que coisa gostosa da gente ouvir. É o Senhor, assim Ele diz a respeito de nós. O mundo pode não acreditar em nós. A igreja que nós estamos inserida pode não acreditar, pode não nos ocupar. Podemos ser apenas manejados de um lado para o outro, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, no meio das nossas amizades. Talvez quando a gente ainda não acha a nossa essência, a gente não se descobre, a gente vai se vendo dessa forma, como manejado, como se fosse aquele bonequinho de pau que tinha aquelas coisinhas na mão assim, e aí a pessoa ficava mexendo em cima, que ele dançava sendo segurado por fios daquela linha de pescaria. Esqueci o nome. Marionete. Isso. E aí, às vezes a gente pode se sentir assim. Todo mundo pode te desacreditar. Mas o Senhor, Ele diz, Ele conhece a nossa essência. Ele sabe a semente que Ele plantou. Ele sabe que ali, olha, não desisto de você. Peraí, deixa eu podar esse pedacinho, vai ficar melhor. Deixa eu podar aquele outro pedacinho, também vai ficar melhor. Então, quando Adão ele foi criado no Jardim do Éden, ele recebeu como uma de suas primeiras missões a jardinagem, lá no livro de Gênesis. Cristo, por sua vez, sendo o segundo Adão, veio ao mundo para desfazer a obra do primeiro e restabelecer a ordem e acesso ao jardim, perdido pela desobediência de Adão. Jesus hoje, ele é o jardineiro, aquele que nunca desiste das árvores. E aí ela traz aqui uma leitura a respeito do Charles Spurgeon, que é um renomado pregador inglês,
que ele fala assim: se nós fomos apoiados por um tipo, nosso Senhor toma o nome de o segundo Adão. E o primeiro Adão era um jardineiro. Moisés nos diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem, em seu melhor estado, não deveria viver neste mundo em um paraíso de luxo preguiçoso, mas em um jardim de esforço recompensado. Veja, a igreja é o Éden de Cristo, regada pelo rio da vida e tão fértil que todo tipo de fruto é trazido para Deus. E ele, nosso segundo Adão, anda em seu Éden espiritual para o cultivar e o guardar. E dessa forma, por meio de um tipo, vemos que estamos certos de supor ser ele o jardineiro. Assim também Salomão pensou a respeito dele quando descreveu o noivo real indo com sua esposa para o jardim, quando as flores apareciam na terra e a figueira apresentava seus figos. Ele foi com a sua amada para o retiro dos jardins, dizendo: apanhai-me as raposas, as rapozinhas e as devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Nem a natureza, nem a escritura, nem tipos, nem cânticos nos proíbem de pensar em nosso adorável Senhor Jesus como alguém que se importa com as flores e frutos da sua igreja. Esse é o nosso Deus. E Jesus, ele é o jardineiro da nossa alma. É ele quem cultiva ali, é ele quem dá a nutrição para nós. Aquele que deseja investir em nós, aquele que acredita em nós, aquele que não desistiu de mim e de você. E o jardineiro da parábola fez uma proposta ao dono da vinha para não desistir da figueira. Cristo insiste em mim e você, pois ele sabe que o tratamento qual é o tratamento adequado que ele tem que ter conosco. Então, hoje, se você até hoje, nessa quinta semana, ainda não conseguiu se render ao Senhor, chorar diante do Senhor, se abrir diante do Senhor, dizer todos os seus cantinhos, tudo o que está acontecendo e dizer para o Senhor: Senhor, toma cada canto da minha vida, isso dói, isso fere, isso magoa, isso me faz desistir. Se abra agora mesmo com o Senhor, não tenha medo. O Senhor, ele não vem expor a nossa raiz com a intenção de envergonhar, com a intenção de cortar simplesmente. Ele vem para podar. Ele hoje está aqui, passando entre nós, para que nós possamos ser curadas. E dizendo que ele nunca vai desistir de nós, dizendo que ele é o nosso amigo, que ele é o nosso jardineiro. Imagina você sendo uma oliveira, sendo uma videira, ou sendo um espinheiro, não tem problema. O Senhor, ele está aqui hoje, nos podando, cortando, deixando linda a nossa árvore. E ele é o nosso intercessor, aquele que nos ama, desde quando a gente não passava de uma simples semente. Ele já nos amava. Então, a parábola que nós lemos, termina sem um desfecho, ou seja, nós não sabemos. Ela menciona aqui no livro que não se sabe se a árvore foi cortada ou finalmente deu frutos. Aquela que nós já falamos, que o viticultor pediu para que deixasse mais um tempo para ele poder cuidar. No entanto, esse mistério parece ser intencional. Acredito que a proposta de Jesus é que cada uma de nós analise a própria vida e avalie as condições em que você está plantada. A decisão está diante de nós. Vamos produzir frutos ou continuar estéreis? O jardineiro chegou. O jardineiro está à porta. O jardineiro está andando por entre nós neste jardim, no jardim que você se encontra. Pode ser que você esteja num jardim seco aí da sua casa, aí num hospital, talvez dentro de um presídio me ouvindo, talvez em outro país, talvez tão entristecida,
talvez passando por um processo de luto, talvez passando por um processo de traição tão dolorido, talvez por um processo de solidão familiar. Mas o jardineiro está aqui, ó. Imagine você. Se você fechar os seus olhos por uns momentos, imagine você num lindo jardim, verdinho, cheio de plantas. Debaixo dos teus pés estão as raízes. Você é a plantinha que está ali. E o Senhor está passando. Ele é o jardineiro e Ele está olhando para cada uma de nós, no local onde nós nos encontramos, para dizer: eu cuido da tua raiz. Eu vou colocar aqui um nutriente especial. Hoje eu vou podar essa parte porque está dolorido demais de você carregar. Não tenha medo. Coloque-se diante do Senhor. Ele vai cuidar de você.